Bom dia. Hoje nós iremos estudar, né, a história da Bíblia, só que nós vamos ler a história da Bíblia por esse livro aqui, ó. Arqueologia e os Enigmas da Bíblia. Nós iremos ler por eles que eles estudaram a fundo para saber como se deu o fim de Judá. Que nós falamos nos outros ensinos que Deus tinha alertado, deu uns 70 anos alertando o povo, e o povo continuava o mesmo, não mudou, não teve mudança. E Deus falou que ia alertar, que ia acabar com a cidade por causa dos pecados deles, que eles, do coração duro deles, né? Então nós vamos ver aqui como que se deu isso. Fim de Judá. Josias aproveitou o enfraquecimento, eu vou resumir, tá, gente? Josias aproveitou o enfraquecimento posterior à queda do poderio assírio para tentar reconquistar territórios em Israel. Territórios que eram defendidos somente por estrangeiros. Depois, tendo alcançado sua meta, proibiu o culto aos deuses assírios e empreendeu uma reforma religiosa. Parece que essa última teve um catalisador, a descoberta do discurso das restaurações efetuada no Templo de Jerusalém, do livro da lei, né? Sido levado ao templo do Senhor para pagar os operários que trabalhavam nas restauração. E onde um sacerdote descobriu o livro do Senhor dada por Moisés, está em 2 Crônica 24, né? 24, 14. Procurou-se uma profetisa, porque com o desaparecimento do jugo estrangeiro, profetas e profetisas expandia-se em precauções contra os cultos ímpios, e Josias obrigou todos a se encontrarem em Israel e servir a Deus. Segundo Crônica 24, 33. É a partir desse momento que o culto a Deus foi restaurado no Templo de Jerusalém, e os cronistas de Judéia, tomando como exemplo o livro encontrado, decidiram perpetuar a história, tal como eles a conheciam e como as tradições lhe haviam transmitido. Os livros de Josué, dos Juízes, Samuel, dos Reis, e foram então compostos, que é a Bíblia, né? Josias morreu atingido por uma flecha egípcia na batalha de Megidos, ao colocar-se contra o exército de Negal, que tentava socorrer a Síria. O Egito procurou então impor-se em Jerusalém e conseguiu destronar Joacás, que havia sucedido seu pai Josias, né? E substituído por seu irmão Joaquim, no ano de 609 a.C. Agora nós vamos resumindo, que aí nós temos como que se começou, né? Que Deus já tinha falado que isso ia acontecer, né? Após as agitações fomentadas na própria Babilônia, ao que parece, pelos povos que para ali havia sido deportado com essas guerras, né? Deportado, houve uma tentativa de coalizão antibabilônica e denunciado com veemência pelo profeta Jeremias e Sedecias. Enviou uma embaixada de paz à Babilônia. Apesar disso, os povos oprimidos não se acalmavam, sobretudo depois que o Egito, sob os faraós Psamético e Apris, havia retomado sua política de reconquistar a Ásia, né? Os próprios fenícios, seguindo o exemplo da cidade de Tiro, revoltaram-se. Aí entra Nabucodonosor, que em seguida enviou tropas que sediaram Jerusalém, enfrentaram as tropas egípcias, né? E foram todos bloqueados, Judá, e houve uma grande luta na cidade, né?
E houve também a queda da cidade de Davi, e o rei Zedequias fugiu com seus filhos. Descoberto e preso perto de Jericó, assistiu à execução de seus filhos por ordem do soberano babilônico, e depois teve os olhos vazados, sendo levado para a Babilônia. Algum tempo depois, um oficial de Nabucodonosor, Nabucodonosor era terrível, viu, gente? Chamado Nebuzaradan, arrasou as fortificações de Jerusalém, incendiou a cidade, o templo foi destruído, os principais personalidades foram executadas ou deportadas. O reino de Judá havia terminado como o nosso profeta havia dito. E foi falado 70 anos em seguida. Nabucodonosor nomeou um governador que, não podendo morar em Jerusalém, porque não tinha mais nada, devido à total destruição da cidade, instalou-se em Mispa. Esse representante dos babilônicos, de nome Godolias, e que havia preenchido o cargo de oficiais do reino de Judá, não tardou em ser assassinado, talvez por instigação do profeta Jeremias, que então fugiu para o Egito. O país estava completamente arrasado, suas cidades destruídas, e as deportações sucediam-se. A província de Judá foi incorporada a Samaria. Só ficaram na Judéia camponeses pobres e algumas pequenas cidades. Calcula-se que naquela época a população de Judá atingiu cerca de 20 mil habitantes. Era o ano de 587. Começava assim a saga, o grande exílio, né? Houve o grande exílio dos israelitas. Na Fenícia, a situação não havia sido tão fácil para o exército babilônico. A cidade de Tiro resistiu durante 13 anos aos assaltos das tropas estrangeiras. Porém, eles também renderam-se, não conseguir, né? O Império da Babilônia havia substituído o Império dos Assírios e Judá não mais existia. Só existia calamidade, né? Calamidade e choro e tristeza. Aí eles foram tudo para o exílio na Babilônia. Como as provas arqueológicas são raríssimas para o período, né? Eles tiveram que recorrer a vários textos e pesquisar muito para chegar na situação política, o que houve de tão assim que aconteceu isso, destruiu uma cidade inteira, né? Olha, o erro de uma pessoa, o que pode fazer, né? Destrói uma cidade inteira. Tudo aquilo que você constrói de bom vai por água abaixo, né? E vocês acham que eles voltaram depois de que a cidade foi arrasada? A história é muito comprida, não vai dar para nós falar tudo, tá? O livro de Ezequiel, outro profeta, nos revela que Jeremias havia executado, eles falam ritos mágicos, não é verdade, viu, gente? Quando eles falam rito mágico, é porque ele tinha muito intimidade com Deus, e eles, como eles eram de outras religiões, eles não criam que Deus podia fazer tudo isso, né? E Deus falava para ele o que podia fazer nas trincheiras, nas guerras, e eles achavam muito estranho tudo isso. Parece que a leitura da Bíblia, que o cativeiro de Israel na Babilônia não foi tão penoso, mas o livro de Daniel e de Esther nos mostra que os prisioneiros eram bem tratados, que eram livres para estabelecer como queria, né? Teve muita oportunidade, muitos deles conseguiram quando eles estavam no exílio, eles ficaram bem de vida, mas outros não, né? E quem ficou bem de vida não quis voltar mais para Israel, preferiram ficar na Babilônia. Então a gente vê que eles foram muito infiel a Deus, eles não fizeram o que Deus mandou, não agradou a Deus, Deus alertou eles. Vocês acham que eles voltaram de um dia para o outro do exílio?
de jeito nenhum. Uns falam 100 anos, outros falam mais de 70 anos eles ficaram fora do exílio, né? Muito tempo ainda, até que achou quem restaurasse a cidade, né? Que foi Neemias e Esdra e outros, né? E outro rei que ajudou. Então, gente, nós temos que ver que por causa do erro de uma pessoa, falta de fé, pode levar muita gente pro buraco, viu? Então, nós temos que orar, ter fé em Deus, confiar e ver que quando Deus fala uma coisa, Deus cumpre. Isso Deus cumpre se o profeta for verdadeiro, e é um profeta que você já viu o que ele falou e aconteceu, não com falsos profetas, tá? Que existe profeta verdadeiro. Nós vamos ver em Salmo 59. Davi suplica a Deus que o livre e protesta a sua inocência. Nós vamos ver que Davi, que era um rei, ele não tinha vergonha de pedir a Deus proteção, viu, gente? Então nós vamos ver, livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim sem transgressão. Minha ou pecado meu, ó Senhor, eles correm, se preparam, sem culpa minha, desperta para mim, para me ajudar, né? Ele pede para Deus proteção e para Deus ajudar ele. Tu, pois, ó Senhor, Deus do exército, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam iniquidade. Quando Deus deixou que destruísse Jerusalém, Deus também queria ver ela toda reconstruída, viu, gente? E usou muitas pessoas para fazer isso. Volta à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espada estão dos seus lábios, porque dizem eles, quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás dele, zombarás de todos os gentios. Por causa da tua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha defesa e a minha rocha. Toma um pouquinho d'água, minha voz até perdendo. Então, nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos a Ti, Senhor, que passa na frente, meu Pai. Vai abençoando a nossa nação, a cada um que está orando comigo. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Derruba por terra toda a seta do inimigo, todo o império da mentira. Vai fazendo um grande mover, meu Pai, nos 3 poderes, Senhor. Abençoe o nosso dia, abençoe todos aqueles que estão nesse momento orando comigo, clamando, os inscritos, não inscritos, que o Senhor vai abençoando em dobro cada um, vai tirando toda perseguição maligna, toda obra do inimigo caia por terra, que o Senhor faça um mover muito grande nesse país, principalmente em Brasília. Coloca teu exército, Senhor, marchando na rua de Brasília, Senhor, para que nós possamos, Senhor amado, vencer a escuridão, Senhor, vencer o mal, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? E vamos confiar sempre em Deus, que Deus é maior, viu? Nós podemos ter muita tristeza, mas Deus está do nosso lado, como Ele esteve do lado do povo de Israel, tá? Então, nós vamos confiar e fé em Deus, tá bom? Obrigada, até a próxima, se Deus quiser.